Então, nesse texto, aconteceu de que Moisés tinha tomado a mulher cuxita como esposa. A gente não sabe toda a história. Eu li que sua esposa já tinha sido, ela faleceu, e agora ele tomou uma esposa para si. Não sei o que Miriam e Arão estavam reivindicando nesse sentido, se era havia algum questionamento. Mais para frente, quando eu souber, eu falo melhor. Mas havia coisas no coração de Miriam e de Arão, algumas dúvidas no coração deles, e eles já colocam isso diante dos príncipes de Israel, de que Deus não fala somente com Moisés, mas que Deus fala também com eles. E ela estava chateada nesse sentido e achava injusto o status de Moisés nesse sentido. Que Moisés tinha a glória, mas ele não tinha toda a palavra só dele. Que Deus falava com ela. E ela foi reivindicar isso. E aí Deus não concordou com essa palavra. E nos versículos seguintes Deus fala, Miriam, você não sabe o que você está falando. Você precisava ter temor de Deus para falar contra o meu servo Moisés. Eu falo com Moisés cara a cara, olho no olho, boca a boca. Ele tem a minha intimidade. Ele escreve aquilo que eu falo. Para você, Miriam, eu falo os meus sonhos, eu dou visões para você. Eu dou enigmas para você, e você precisa descobrir o sentido dos enigmas. Não é que eu não falo contigo, mas é diferente. Quando eu falo com Moisés, é a palavra clara. Com você são enigmas. Então ela era como uma profetisa, tinha sonhos, tinha visões. E dados por Deus. Mas a palavra dela era uma palavra perigosa, que se voltava contra o seu irmão. Ela era a irmã mais velha de Moisés. E ela achava que tinha autoridade sobre Moisés. Porque ela já tinha protegido Moisés, quando Moisés, muito pequenininho, aquele nenezinho. Então, talvez ela não sabia a posição dela. E ela tentou enfrentar a autoridade de Moisés, e Deus não concordou com isso. E era perigoso, era muito perigoso isso. Porque poderia causar dano dentro do povo de Israel. Aqueles príncipes que ouviram isso, poderiam fazer um motim. Poderiam se levantar, poderia ter guerras com aquele espírito que ela levantou de divisão ali no meio do povo de Deus. E Deus, no mesmo instante, já repreendeu e já castigou. E imediatamente Miriam ficou leprosa. E Arão fica muito indignado com isso, porque Miriam é a irmã querida dele. E aí ele já se coloca em intercessão por ela. Agora Deus diz, vocês vão separar Miriam por 7 dias. E vocês vão orar para que ela seja curada. E ela foi curada. E diz o texto que eles só saíram a hora que eles recolheram Miriam e trouxeram ela de volta no meio do povo do Senhor. Mas ela ficou separada. Diz o texto que naquele instante que Miriam questionou a autoridade de Moisés,
a glória do Senhor saiu do meio do povo de Deus. E a glória do Senhor era representada por uma fumaça que estava sobre o tabernáculo. E essa fumaça saiu. Porque a presença do Senhor saiu. Porque o pecado, ele causa dano. Causa dano para si, causa dano para a sua família, causa dano na igreja. O pecado sempre causa dano. E logo eles disseram, temos pecado contra o Senhor. Mas Deus não ia deixar de punir. Deus estava buscando arrependimento. E a lepra, nesse sentido, mostra a essência do pecado. Porque a lepra é uma doença que tira a tua sensibilidade. E ela ataca qualquer órgão do teu corpo, mas se ela atacar o teu braço e você, por engano, colocar a mão sobre a chama, você não sente dor que está queimando. Você pode sentir o cheiro do queimado do teu braço, mas você não sente dor, porque a lepra tira a sensibilidade. O pecado, ele tira a sensibilidade espiritual. A gente não percebe que está fazendo. Muitas vezes, no caso, como Miriam, ela achava que estava fazendo uma justiça, que ela estava fazendo uma coisa certa. E em muitos casos que eu conheci, que eu já presenciei, a pessoa que está magoada, que foi ofendida, ou entende que foi ofendida, e às vezes ela nem foi, mas ela acha que foi, ela não se importa agora com a dor daquele que a ofendeu, porque ela acha que está acontecendo justiça, quando aquele que ofendeu está sofrendo. E se ela causar dano para essa pessoa, ela também não se sente culpada de causar dano, porque ela está fazendo justiça. Mas Deus não está fazendo justiça. Não é justiça, é de Deus. A gente tem um exemplo no caso de Absalão. Vocês lembram da história? Eu já preguei aqui sobre ela. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. E Absalão e Tamar eram irmãos de pai e mãe. Aminon era irmão de Absalão e Tamar por parte só de pai, do pai Davi. E ele se apaixonou por Tamar. Vocês lembram a história? Ele conseguiu fazer com que tivesse sexo com ela. E logo depois disso ele se enojou de Tamar. E ele repudiou Tamar. Davi, biblicamente, ele teria que matar Aminon, porque tinha feito isso. Mas Davi não mandou matar Aminon. Simplesmente separou os filhos. Davi não tinha coragem de mandar matar o seu filho. Mas Absalão, ele se ofendeu com a situação, ele tomou as dores da sua irmã, e ele quis fazer justiça com as próprias mãos. E ele se tornou um homem rebelde contra o seu pai. Ele passou com esse ressentimento, essa mágoa, ter ódio do seu pai. Ele acabou fazendo até um motim contra o seu pai, levantando um exército, um povo, dentro do povo de Deus, contra o seu pai, por causa da mágoa do seu coração, porque ele se firmava em verdades. E lembra assim que eu falei assim que o diabo muitas vezes usa verdades para nos enganar, que sofismas são verdades ou tem 90 e tantos % de verdade, e é aí que nós nos enganamos. Nós achamos que estamos firmados numa verdade e fazemos uma injustiça com essa verdade que a gente está firmado.
E era o que Absalão fez, e ele se deu muito mal por isso, porque ele foi fazendo injustiças sobre injustiça por causa de uma verdade, por causa de uma justiça que ele queria fazer com as próprias mãos. Aqui nós temos Miriam fazendo isso, e Deus punindo Miriam, por causa dessa justiça que ela achou ser justiça. E ainda Deus diz: você não tem temor de fazer isso? Eu creio assim que é parte do pecado, é parte da nossa humanidade pecaminosa, sofrermos injustiças, sermos muitas vezes injustos com outros e sofrermos injustiças, às vezes dentro da própria casa. Muitas vezes as mágoas maiores, elas nascem dentro da própria casa. Algo que o filho fica chateado com a mãe ou com o pai porque recebeu uma herança diferenciada, ou porque acha que o irmão é mais amado que o outro irmão, e reivindica justiça, e gera e abriga mágoa no coração por muitos anos, assim como Absalão. Jesus, ele sofreu injustiça. Jesus, ele teve que ser traído pelos seus, porque Jesus, ele tinha que sofrer aquilo que nós sofremos como seres humanos. Para que ele fosse a oferta perfeita pelo pecado, Jesus também tinha que ser traído. E ele foi traído por um amigo dele, chamado Judas. E ele foi traído por um irmão querido dele, chamado Pedro. Jesus tinha que sofrer isso. E Jesus, ele suportou as injustiças. Jesus suportou essas aflições, esses Judas, e ele tem a resistência contra isso. Deus nos chama a termos um relacionamento com Jesus. 1 João, o capítulo 4, verso 9, diz assim, que Deus enviou Jesus a esse mundo para vivermos por meio de Jesus. Então Jesus, ele te capacita a enfrentar as injustiças. Jesus te capacita a vencer esse gigante e não deixar você guardar mágoa, raiva, ódio, ressentimento no teu coração sobre alguém que você sabe que te ama, seja do teu pai, seja da tua mãe, seja da tua esposa, do teu esposo, do teu irmão, do pastor da igreja, porque é estratégia do diabo que você guarde essas coisas, porque essas coisas vão danificar a tua alma e vão tirar tua resistência espiritual. Lá na frente o diabo sabe que ele vai ter você como presa dele, é como o laço do passarinheiro. Então, preste atenção em assuntos que você tem um problema com alguém. Resolva esse problema. Paulo, ele fala lá em Corinto, quando a gente toma ceia, a gente sempre lê esse texto de Corinto 11, ele diz assim, se você tem um problema com o teu irmão, vai lá e acerta com ele. Se você não acerta com o teu irmão, você tem o juízo de Deus contra você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí coma do pão, beba do cálice. O Tiago estava falando sobre essa sonda, sobre esse autoexame, de você mesmo colocar diante de Deus, você pedir para Deus, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau, né? Esquadrinha o meu andar, o meu deitar, mostra aquilo que não presta dentro de mim, né? Então, acusação, crítica, sempre vai ser uma coisa que vai acontecer. Quando eu estava estudando sobre esse assunto,
pastor ele estava falando a respeito de um jogador, de um capitão do time lá do futebol americano. E eles estavam numa fase ruim, que estavam perdendo muitos jogos, mas era um time muito grande e muito importante. E havia muita crítica por parte da imprensa e dos torcedores. E aí eles perguntaram, você não está abalado com tanta crítica? E ele disse assim, a vida de jogador é assim mesmo. Tem horas que a gente está na crista da onda, mas tem horas que a gente está lá no fundo, na fossa. E mais tempo a gente fica na fossa do que na crista da onda. É muito bom de estar aqui, mas a gente percorre muito mais tempo na fossa. Porque nem sempre a gente está ganhando os jogos, mas a gente já está acostumado com isso. Só que mesmo assim, quando vem todas as acusações, dá vontade de sair fugido, correndo, desaparecer. Porque é assim que a gente se sente, né? Então, crítica, acusação, elogios sempre vão existir. Se as coisas estão indo bem, se a igreja está muito animada, se pessoas são libertas, há uma nova vida, às vezes o pastor é admirado. Mas se alguém se desvia, mas se alguém não vem mais à igreja, de repente o pastor é acusado de negligência, de não dar importância para aquela ovelha. Porque é assim que funciona. Por isso que muitas vezes eu gosto que um escritor evangélico, ele seja pastor, não seja só escritor. Porque ficar atrás numa escrivaninha é fácil. Aí quando ele é pastor, mas ele é escritor apenas, quando ele vai pastorear, é uma bênção. Porque mesmo que ele seja famoso, como Augusto Nicodemos, quando ele vai pastorear, há o sofrimento de ser pastor. Existem também acusações indevidas para Augusto Nicodemos. E ajuda a gente a colocar os pés no chão. Para a gente não estar se achando acima dos outros. É muito importante. É muito importante a luta junto. É muito importante o alto e o baixo. Porque o alto é bom porque a gente está ganhando uma batalha. E quando está lá embaixo a gente está perdendo. Mas também é bom porque a gente está aprendendo. Em tudo a gente precisa aprender. Tanto que Pedro diz a respeito de Jesus no capítulo 2, o verso 23. Ele diz assim, Jesus quando ultrajado não revidava com ultrajes. Jesus, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava tudo ao Pai, que julga tudo retamente. Então Jesus era alguém que não abrigava mágoa no coração, ressentimento no coração. Pelo contrário, ele dizia, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, e eles não sabem o que eles vão colher pelos atos que eles têm, porque o dia que vier, o dia da vingança de Deus vai ser um dia terrível, e eu peço que o Senhor os perdoe, que o Senhor faça com que eles se arrependam. E de fato, grande parte daquela gente que Jesus pediu para que Deus não imputasse aquele pecado, que Deus perdoasse, já ali em Atos 2, Atos 3, eles ouviram a palavra de Pedro e se converteram, muitos daqueles. Então Deus, ele faz isso, né? Também Jesus fala em Mateus capítulo 5, verso 11 e verso 12, ele diz assim, vocês são felizes quando vos injuriarem e quando mentirem e disserem todo mal contra vocês. Ele diz assim, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes quando estiverem mentindo a respeito de vocês por causa do meu nome, por causa de Jesus. Se as pessoas mentirem a teu respeito por causa dos teus erros,
aí você é culpado. Você não é feliz. Se as pessoas mentirem a teu respeito porque estão chateadas com você por causa dos teus erros ou dos meus erros, é justo. Agora Jesus está dizendo assim, se mentirem a teu respeito, por causa do meu nome, por causa do Evangelho, por causa da minha palavra, você é feliz. Ele diz assim, a felicidade está no lugar que você menos imagina. E nesse caso ele está dizendo, a felicidade está em você aguentar, sofrer injustiças, mentiras. Porque no caso de Jesus, eles chegaram a pagar para falsas testemunhas falarem contra Jesus. E eles depuseram em juízo contra Jesus, deram a sua palavra de que Jesus tinha feito coisas que Jesus não tinha feito, que Jesus tinha falado coisas que Jesus não tinha falado, e Jesus sofreu isso. Mas Jesus não fazia ameaças, Jesus entregava ao Pai todas as coisas. Então, é uma forma estranha de Deus dizer aonde que está a tua felicidade. Mas Deus está te convidando a andar nesse caminho. Nesse caminho de suportar, de perceber esse gigante da acusação e de não revidar na mesma moeda. De não dar o troco com a mesma moeda. Não tem uma frase aqui em Chopinzinho, bala trocada não dói? Eu já ouvi aqui. Muitas vezes, nós temos filósofos dentro dessa igreja. Eu já ouvi essa frase muitas vezes, bala trocada não dói. Só que Jesus está dizendo diferente. Ele diz assim, você é feliz quando mentirem, quando disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, grande é o teu galardão no céu. Pedro diz, Jesus, quando mentiram sobre ele não mentia sobre as pessoas. Quando maltratado, ele não maltratava. Quando ultrajado, ele não ultrajava ninguém. Mas ele entregava tudo nas mãos do Pai. Então essa frase, bala trocada não dói, não serve para os filhos de Deus. Precisamos nos libertar dessas filosofias que não vão fazer bem para a nossa alma, para os filhos de vocês, para os netos de vocês. Precisamos pensar nisso.